Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês. O objetivo da minha palestra hoje é entusiasmá-los quanto a essa possibilidade, a possibilidade das pessoas terem deficiência de vitamina D. Uma das vantagens de eu não coordenar mais os grandes rounds é a oportunidade de eu fazer conferências em grandes rounds. Isso é uma coisa que obriga a gente a estudar os assuntos, e então foi muito proveitoso para mim, eu espero que seja proveitoso para vocês. E eu, para homenagear as pessoas que começaram a organizar os grandes rounds antes que eu tivesse assumido, eu vou mostrar para vocês um caso clínico. Então, o caso é uma menina de 15 anos que veio à consulta encaminhada por um médico homeopata por aumento da fosfatase alcalina. Na história pregressa, ela teria sido normal até os 3 anos, teria tido uma lesão neurológica irreversível e, a partir daí, o desenvolvimento somático dela foi pobre. Ela ficou e o desenvolvimento neurológico também, a comunicação muito pouco provável. Ela abria os olhos, movia os olhos, manifestava dor. Então, tinha uma vida vegetativa a partir dos 3 anos. Aos 12 anos de idade, ela começou com um quadro de convulsões. Durante um episódio convulsivo, ela fez uma fratura de colo de fêmur. Nessa época, foi feito um raio-x que mostrou uma fragilidade óssea acentuada. Ela tinha avulsão da cabeça do fêmur e foi feito um tratamento conservador pela condição neurológica. Quando ela veio com 15 anos, ela tinha no exame clínico um rosário raquítico, no raio-x uma osteopenia acentuada, o cálcio era 8,4, o fósforo era 2,6, a fosfatase alcalina era 2.041 e o PTH era 1.096. Hemograma, função hepática, renal e tireoide normais. Eu aqui passo o próximo. Ela recebeu, então, vitamina D, 66 mil unidades em dose única, carbonato de cálcio 1,5 e vitamina D de manutenção 1.000 unidades por dia, com o diagnóstico presuntivo de deficiência de vitamina D. Eu mostro para vocês a sequência dos exames. Então, esse valor era um valor de hipocalcemia para técnica, hipofosfatemia, aumento do PTH e aumento da fosfatase alcalina. Essa fosfatase alcalina, o normal era até 330 para pessoas em fase de desenvolvimento somático. Então, a faixa etária seria de desenvolvimento somático, mas não sei como a gente extrapolaria para ela. Com 2 meses de tratamento, a calcemia normalizou, a fosfatemia normalizou, o PTH reduziu marcadamente e a fosfatase alcalina diminuiu para níveis praticamente normais, se a gente considerar normal 330. E com 6 meses ela tinha cálcio normal, fósforo normal e um PTH já se aproximando da faixa normal. Então, meus objetivos hoje com vocês é revisar o que é a vitamina D, como é que ela é obtida, como é que ela circula e qual o mecanismo de ação, quais são os efeitos no organismo, qual é a etiologia da deficiência e como é que é feito o diagnóstico e o tratamento. Então, vou passar rapidamente por esses tópicos. A primeira coisa em relação à vitamina D é que existiu, num determinado momento, a crença de que ela era uma vitamina porque ela era obtida a partir dos alimentos. Então, se pensou que seria uma vitamina. Posteriormente, se viu que ela era produzida no organismo. E como ela tem um efeito muito semelhante aos hormônios esteroides, ela é considerada atualmente um hormônio. Então, um hormônio que a gente pode receber em parte exógeno. As fontes alimentares são os peixes de água salgada, o fígado de bacalhau, que é muito clássico, foi utilizado para tratamento de raquitismo na Europa depois da Revolução Industrial. Então, a dose que era preconizada era a dose contida numa colher de chá de óleo de fígado de bacalhau. A vitamina D produzida na pele de outros animais, por exemplo, gado, ovelhas, galinhas, produzem vitamina D como nós produzimos. Então, se eles produzem bastante, nós vamos receber alguma coisa
nos alimentos derivados de origem animal e vegetais de folha verde escuro. O que eu preciso para produzir vitamina D? Eu preciso de um precursor e eu preciso me expor à luz ultravioleta. Existe uma transformação de um precursor que vai me gerar a vitamina D3. Eu posso obter pela dieta D2 e D3. Aqui no nosso meio, eu revisei há um tempo atrás, nós praticamente só suplementamos os animais com vitamina D3. E praticamente nós só temos D3 para tratamento. Então, a nossa importante é a D3. A suplementação em animais, por exemplo, em aves, galinhas poedeiras, elas recebem vitamina D, porque senão a casca do ovo fica muito frágil. Então, elas recebem vitamina D3. Para que o hormônio se transforme num hormônio ativo, ele sofre primeiro uma hidroxilação no carbono 25 no fígado, e essa hidroxilação é sem limite. Então, existe uma disponibilidade do sistema enzimático para metabolizar o que chega. Isso faz com que o padrão ouro para diagnóstico da deficiência de D seja a dosagem da 25-hidroxi-D. Dependendo das condições do metabolismo de cálcio e do fósforo, se eu tenho PTH estimulado, se eu tenho fósforo diminuído ou cálcio diminuído, eu vou fazer no rim a síntese do composto ativo, que é o 1,25-dihidroxi-D3. Se eu tiver PTH baixo, fósforo alto, cálcio alto, eu vou hidroxilar no carbono 24, que é uma forma inativa. Então, nós temos o nosso hormônio ativo, é esse aqui, é 1,25-dihidroxi-D. Qual é a luz que faz vitamina D? Uma coisa importante assim é que quanto mais escura a pele da pessoa, mais tempo de exposição ela precisa à luz apropriada para produzir a vitamina. Então, isso aí gerou grandes grupos com deficiência de vitamina D naqueles países de insolação baixa para o qual emigraram pessoas de pele mais escura. Então, sempre o indivíduo mais escuro, se ele fica no sol o mesmo tempo que o indivíduo de pele clara, o de pele escura tem mais chances de ter deficiência de D. Então, eu preciso da UVB, depende do zênite solar e da latitude, depende da hora do dia, e a gente tem uma atenuação atmosférica que depende da camada de ozônio, que a nossa parece estar pobre, da poluição e da umidade, que no nosso meio é muito alta. Então, a umidade do ar diminui a chegada dos raios UVB na pele. Os interferentes são hábito de uso de roupa. Então, pessoas que usam por convicções religiosas a roupa cobrindo grande superfície do corpo, mesmo em áreas de muita insolação, elas fazem deficiência de vitamina D. O uso de filtros solares foi associado à diminuição da síntese. Depende também da capacidade da pele de sintetizar, que provavelmente é variada de indivíduo para indivíduo, a gente não tem como medir isto, mas a gente sabe que as pessoas de mais idade produzem menos bem do que as pessoas jovens. A capacidade absortiva do intestino, no caso dos indivíduos que estão recebendo suplementação, ou a vitamina D contida nos alimentos. E diminuição do aporte de cálcio intestinal. Por que isso? Porque as pessoas que recebem menos cálcio, elas acabam ativando mais a rota metabólica da 1,25. Então, o consumo da vitamina é maior. Essa vitamina, esse hormônio, ele circula ligado a uma proteína, que é chamada de proteína ligadora da vitamina D, e parcialmente ligado à albumina. Então, é como todos os hormônios esteroides, a gente teria como um estoque circulante, que seria a nossa reserva do hormônio para a demanda. Porque para que o hormônio tenha atividade, ele tem que se desligar do receptor e entrar na célula. Então, vocês imaginem o hormônio passeando ligado na proteína e eventualmente se desligando.
O mecanismo de ação, isso aqui adaptei essa figura do up-to-date, é um mecanismo de ação de hormônio esteroide. Então, ele entra no citoplasma, ele faz um complexo receptor-hormônio, ele vai para dentro do núcleo, no núcleo ele chama coativadores e inicia a transcrição dos genes que sejam responsivos àquele complexo. Nós temos a indução de síntese proteica e daí os efeitos fisiológicos. Existe uma pergunta assim, onde é que a gente tem receptores para a vitamina D? Porque a gente sabe que os tecidos, eles têm mais ou menos receptores hormonais que vão dar um fenótipo para a célula. A célula vai ser capaz de responder a um hormônio ou não, dependendo de ter expressado ou não a proteína do receptor. No caso dos receptores de vitamina D, eles são praticamente ubíquos. Paratireoide, intestino, osso, cérebro, hipófise, ilhota, músculo esquelético, rim, pele, mama, linfócitos e monócitos. Cada vez mais eles estão sendo descritos e cada vez mais estão aparecendo funções novas da vitamina D, além daquelas funções do metabolismo do cálcio e do fósforo. Eu, na verdade, vou me manter dentro do mais tradicional, que são as ações no metabolismo do osso, porque o assunto é extremamente extenso, mas a gente tem que ter presente que os VDRs, eles estão em diferentes tecidos, então possivelmente novas ações da vitamina vão ser descritas. Existe um receptor putativo que se acredita que tem, ele ainda não foi descrito na membrana celular, porque os receptores que mediam a ação intranuclear são receptores que têm uma latência do efeito. Quando a gente tem uma resposta rápida, a gente acredita que se liga na membrana e desencadeia algum mecanismo de segundo mensageiro. Então, são propostos porque se observaram respostas rápidas e se acredita que eles atuem através de canais de cloro e desta enzima, que é uma enzima de aumento de reprodução celular. Quais são as ações mais conhecidas, então? Do calcitriol, que é o nosso hormônio ativo. No intestino delgado, ele aumenta a absorção do cálcio e do fósforo. No osso, ele aumenta a mineralização, como se ele organizasse a mineralização. E ele faz também reabsorção de cálcio e de fósforo. Desculpem, é deposição aqui. Aumenta a mineralização, aumenta a deposição de cálcio e do fósforo. No rim, o calcitriol diminui a excreção do cálcio e do fósforo. E no sistema locomotor, isso é uma coisa que cada vez mais vem sendo descrita, que é importante, é que ele melhoraria a função neuromuscular. A gente descreve períodos de apresentação clínica da deficiência de vitamina D. Quando começou a Revolução Industrial nos países desenvolvidos, quando começaram a se observar melhor as pessoas dos países do hemisfério norte, se viu que algumas crianças tinham esse aspecto dos membros quando começavam a sustentar peso. O osso não tinha força suficiente para manter o peso, então ele se arqueava. E olhando o raio-x, a gente via que existia uma deformação das epífises ósseas, como se fosse uma taça. Então essa foi uma das primeiras descrições da deficiência de vitamina D. O correspondente no adulto é a osteomalácia. A osteomalácia é uma doença que se caracteriza por dor óssea e por deformidades do osso que parecem fraturas. Então essas são chamadas de zonas de Lúcer, porque parece que está quebrado, mas na verdade não está. Então são áreas de menor ossificação que dão a impressão de uma fratura, são chamadas de linhas de pseudofratura ou linhas de Lúcer. Isso era o clássico. Mas atualmente a gente está buscando, pela melhora da capacidade de medir a vitamina D no soro e pela capacidade de medir o hormônio da paratireoide, a gente está descrevendo deficiência de vitamina D em fases
muito menos acentuadas, e a gente observa então em pessoas completamente assintomáticas, ou pessoas que tenham fraqueza e fadiga muscular, pessoas com mialgias difusas, pessoas que ao caminhar elas caminham de maneira normal, e pessoas que têm dor óssea. Então esses são pessoas candidatas a terem deficiência de vitamina D. Então esse grupo de sintomas é um grupo que aumenta a probabilidade pré-teste. E mais importante, considerando a longevidade que nós estamos atingindo, é aquela vitamina D assintomática que entra dentro do complexo da osteoporose senil. Então, uma pessoa sair deste aspecto físico, perdendo altura e encurvando, e chegar a esse ponto, pode ter um componente de deficiência de vitamina D. Então, idealmente, todo indivíduo que tem osteoporose deve ser descartada a possibilidade dele ter deficiência de D. Quais são as causas? Redução de ingestão e absorção, redução da exposição ao sol, aumento do catabolismo hepático, redução da síntese endógena e resistência dos órgãos-alvo. A resistência dos órgãos-alvo tem dois tipos descritos. Um deles é a ausência da enzima que hidroxila no carbono 1, e o outro é anormalidades dos receptores da vitamina D. Esse grupo é um grupo raro, muito embora extremamente importante, e ensina muito a respeito do mecanismo de ação hormonal, mas eu não vou me ater muito. Eu vou ficar mais nos casos que são mais comuns. No fígado, que tem o papel de hidroxilar no carbono 25, a gente pode diminuir a síntese por doença hepática severa do parênquima ou por obstrução. A obstrução pode fazer com que haja extravasamento da forma hidroxilada e a circulação enterohepática não repõe o que é tirado. E a outra situação que também se dá no fígado é o aumento do catabolismo. Então, substâncias que induzem as enzimas do citocromo P450 aumentam a metabolização. E provavelmente foi um dos mecanismos que aconteceu na menina que eu estava conversando com vocês anteriormente. Ela começou a fazer convulsões por lesão neurológica ou até por hipocalcemia, e o fato dela usar vitamina D, usar anticonvulsivante, aumentou a metabolização da vitamina D. Então fechou uma alça de realimentação. As drogas mais conhecidas, a difenilidantoína, o fenobarbital, carbamazepina, isoniazida, teofilina e rifampicina. A perda renal da 1,25 pode se dar quando a gente tem proteinúria pouco seletiva, ou eu posso ter diminuição da síntese no rim. Quando eu diminuo a filtração glomerular, porque a 25 tem que ser filtrada para chegar nos sítios onde ela vai sofrer a segunda hidroxilação, eu posso perder a enzima do rim por lesão estrutural do rim, ou eu posso ter uma supressão da enzima 1-alfa-hidroxilase por hiperfosfatemia. Esse parece ser um dos mecanismos mais importantes da hipocalcemia na insuficiência renal. Os pacientes hiperfosfatêmicos, eles diminuem a síntese da 1,25, eles diminuem a absorção intestinal de cálcio. Então, assim, só a redução da fosfatemia na insuficiência renal pode ser um fator extremamente útil no manejo da doença do osso no paciente com insuficiência renal crônica. O diagnóstico bioquímico, vocês veem que o padrão ouro, o 25-hidroxi-D. Eu descrevo em 3 fases. Numa fase inicial, eu vou ter 25-hidroxi-D baixa. O cálcio sérico pode estar normal ou baixo. O fósforo é normal. O cálcio urinário diminui, e esse é um dado extremamente útil. E o PTH é normal ou aumenta. E a fosfatase alcalina ou é normal ou aumenta. Então, desse meu conjunto de possibilidades para diagnosticar, se eu não tenho disponível a 25-hidroxi-D no meio, eu tenho um recurso extremamente pobre, que é a calciúria. Porque todos os outros dados podem ser negativos.
eles podem ainda estar na faixa normal. Se a deficiência ocorre mais intensa e a mais longo prazo, aí sim o PTH me ajuda. Eu tenho aumento do PTH e os outros também ajudam um pouco, porque o cálcio, a tendência é dele normalizar, porque eu aumento o PTH, mobiliza o cálcio do osso, então mantenho o cálcio na faixa normal e jogo o fósforo fora. Então o fósforo, ele deve estar diminuído. Muito embora nessa fase ainda ele possa estar normal. E numa fase mais tardia, daí os outros parâmetros são importantes. Então, como tinha a moça nossa, o cálcio já era baixo, o fósforo era baixo, o PTH era baixo e a fosfatase alcalina era extremamente alta. Isso que era uma fosfatase alcalina total, não era a fração óssea. Revisar com vocês rapidamente assim, como é que é regulado o PTH. Se o cálcio baixa, porque como o PTH vai ser uma chave da nossa elaboração diagnóstica e de acompanhamento desses pacientes, então eu tenho diminuição do cálcio, aumento o PTH. Se aumenta o PTH no rim, eu reabsorvo o osso e eu jogo cálcio e fósforo na circulação. No rim, eu aumento a excreção do fósforo, eu aumento a reabsorção do cálcio e eu aumento a síntese de calcitriol. Aqui eu fecho a alça, porque daí eu tenho dois mecanismos de regulação do cálcio, que é mediado pela liberação do osso e pela absorção intestinal do fosfato de cálcio. Então tenho dois pontos de ação extremamente importantes. Vocês vão me perguntar, o que essa maluca está querendo falar disso aí no Brasil, hein? O que deu nessa aí? Existe no Brasil descrito muito pouco ainda. Mas existem indicadores de que nós temos deficiência de D, porque em regiões de latitude semelhante à nossa na Argentina, foi descrito em pacientes ambulatórios. Quem começou o estudo da deficiência de vitamina D baseado no aumento do hormônio da paratireoide foi lá por 1998 em Boston, que eles viram em pacientes internados. E isso aí gerou um interesse aqui no Brasil e começaram a aparecer coisas novas agora que eu tentei atualizar, procurando em duas bases de dados, procurei no Cielo e no PubMed e achei alguma coisa publicada de deficiência de D no Brasil. Isso aqui é uma homenagem para o grupo da pediatria. A professora Temes da Silveira, ela fez um estudo que ela observou que os pacientes dela, colestáticos, eles tinham vitamina D média, a medida era 25-hidroxi-D, bem menor do que as crianças controle. Mas nesse trabalho eles não mediram PTH. Foi feito aqui no Hospital de Clínicas. Mas é fortemente sugestivo de que crianças com colestase têm deficiência da vitamina D. Isso aqui foi um estudo feito pela Melissa Premaor, junto comigo, e nós fizemos aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre um corte transversal que a gente estudou todos os pacientes que internaram no serviço de medicina interna no mês de outubro. Nós escolhemos o mês de outubro porque, como a gente queria ter mais sensibilidade, a gente mede a vitamina no período mais pobre de insolação, no período subsequente ao período mais pobre de insolação. E definindo como normal esse valor de 50 nanomol por litro ou 20 nanogramas por ml, nós tivemos a maioria dos pacientes com deficiência de vitamina D. Nós tivemos só 18 pessoas normais. Todas as mulheres que nós medimos tinham deficiência de vitamina D. Isso aqui é verdadeiro, tem um impacto fisiológico. A gente mediu o PTH das pessoas que tinham vitamina D maior do que 50 ou menor ou igual a 50. E a gente viu que o PTH médio era bem maior no grupo com vitamina D baixa. E nós tínhamos aqui, o grupo de 18 pessoas tinham essa média de PTH, que um pouquinho abaixo de 20, um desvio padrão vinha para cá, e dois desvios padrões era mais baixo do que o limite dado pelo kit do Radmunsai. O Radmunsai dá como limite 52 picogramas por ml. O nosso limite superior do normal, numa população tão pequena que foram 18, era 48, era um pouquinho mais baixo. Então se acredita que os valores normais de PTH, eles estejam
maiores do que, na verdade, eles deveriam em condições normais, porque seriam incluídos indivíduos pseudo-normais nas aferições e confecção dos limites do normal. Isso aí é uma coisa que vem sendo muito estudado, foi publicado em 2001 no Journal of Clinical Endocrinology Metabolism, um trabalho grande feito na França por um autor chamado Suberbiel, e ele achou exatamente a mesma coisa. Então a impressão é que o limite superior do normal do PTH deve ser no máximo 48. O ano passado foi publicado um trabalho em São Paulo de uma coorte de 250 adultos ambulatoriais em São Paulo. Eles seguiram esses pacientes e foram medindo cálcio, fósforo, PTH, vitamina D todos os meses. Seguiram essas pessoas por um ano. Eles eram pacientes com mais de 65 anos. E eles viram que a vitamina D modificava, tendo o pico no outono, então na estação subsequente ao verão, que é o período de maior insolação. E o nadir, a vitamina D mais baixa, era na primavera. Em geral, assim, as regiões muito extremas, por exemplo, muito próximo do Equador ou muito próximo dos polos, não tem essa variação sazonal da vitamina D, porque a quantidade de insolação é mais ou menos semelhante. Em climas temperados, isso é muito descrito, que inclusive a densitometria óssea muda dependendo da estação do ano. E nós não sabíamos se nós iríamos encontrar isso aqui ou não. Mas como acharam em São Paulo, muito provavelmente tem no Rio Grande do Sul. Eles encontraram nesse subgrupo, nos períodos de menos vitamina D, 55% com hiperparatiroidismo secundário, mostrando então uma prevalência bem alta de deficiência de D relacionado à sazonalidade. A 25-hidroxi tem uma vida média de mais ou menos um mês. Então, por isso que se eu recebo bastante luz do sol num determinado período, eu vou fazer um estoque. E demora um pouco, eu paro de receber sol, eu tenho uma vida média de um mês. Se o meu estoque está bem alto, eu vou ter 2, 3 meses de suporte daquele hormônio estocado. E depois é que começa a cair. Uma coisa importante, assim, que cada vez mais a gente tem discutido é a variabilidade da medida da 25-hidroxi-D. Eu tenho muita dificuldade de valorizar os ensaios e acho que os ensaios têm que ser validados contra a medida de PTH. Uma medida de PTH de molécula intacta. Isso aqui foi publicado no ano de 2004, um trabalho feito nos Estados Unidos. Eles pegaram laboratórios de pessoas, 10 pessoas sadias, que eram funcionários do laboratório, e mandaram para 3 locais diferentes. Esse aqui é o lugar do controle de qualidade. E vocês veem que a média da vitamina D, ela varia muito dependendo do... Então vocês imaginam aqui, ó, média de 10 pessoas medida aqui, média de 10 pessoas aqui, 10 aqui, sempre as mesmas. Era a mesma amostra de soro. E a variabilidade foi extremamente alta. Então, medindo com nanograma por ml, que 20 seria o considerado bom, seria o ponto de corte que nós utilizamos, nós teríamos, se nós dosássemos nesses 3, nós teríamos os indivíduos na média anormais. E se nós medíssemos nesses outros 3, na média normais. Isso é um negócio extremamente importante, porque parece que não depende só do kit do Radmunisai. Porque 2 desses, eu não me lembro quais que eram, se era este e este, usaram o mesmo kit de Radmunisai, significando assim, ó, que a experiência no uso do material poderia ser determinante do resultado obtido. Então, por enquanto, nós estamos nesse ponto. Mostrar para vocês esses números, então isso aqui é um indivíduo, ele mesmo, medido nos diferentes laboratórios, a variação. Então, também nanograma por ml, aqueles considerados normal como 30, um pouquinho acima de 30, então, medindo nesse laboratório, ele seria considerado normal, em todos os outros baixos. E tem uns que estão mais inconsistentes. Esse aqui estaria sempre normal. Agora, vocês vejam aqui, ó, metade das dosagens do indivíduo 6 estavam para cima ou para baixo da linha divisória do normal. Isso aí gerou uma necessidade de criar um sistema de controle.
de criar um sistema de controle de qualidade para isso. Então, tem um serviço na Inglaterra, que até eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa, ele criou um sistema de controle de qualidade. Os laboratórios se chama DECAS. As pessoas participam desse laboratório, desse controle de qualidade, recebendo amostras que eles mandam e dosando e mandando os resultados. E aí eles aferem os resultados e informam para os indivíduos que estão fazendo a técnica se elas estão fazendo bem ou não. Aí essa dúvida, né? Além da dificuldade da dosagem, que eu acho que é uma coisa que vai se resolver com o tempo, a gente perguntaria qual o nível ótimo, então, do 25-hidroxi-D? Porque a gente tem que estabelecer um ponto de corte para dizer, bom, meu alvo é chegar nisso aí. Então, eu gostaria de ter a supressão máxima do PTH, chegar numa dose que o PTH não baixasse, otimizar a absorção do cálcio, otimizar a densitometria óssea, reduzindo a perda, reduzir quedas e reduzir fraturas. Então, isso é um consenso, foi publicado no ano passado, que a gente deveria buscar um nível de vitamina 25-hidroxi-D que conseguisse fazer essa otimização. A maioria dos estudos dizem que o normal, que o ótimo está entre 75 e 80 nanomol, que é 30 a 32 nanogramas por ml. Se você se lembra, no nosso estudo feito aqui no Clínicas, o nosso ponto de corte era 20 nanogramas por ml. Ele parece, o PTH, ser mais responsivo no jovem. Então, se eu tiver uma pessoa de mais idade e eu plotar o PTH contra a vitamina D, eu preciso de níveis séricos mais altos de vitamina D no paciente mais velho do que no jovem para obter o mesmo PTH. A gente acredita que o que media a responsividade é a capacidade absortiva do cálcio, que parece ser mais alta do jovem, e talvez tenha no jovem um efeito direto na metabolização da 25-hidroxi-D. Isso aí é tudo aberto. Eu tenho muito prazer de fazer esse grande round, porque é um campo para pesquisa infindável. Tem muito mais perguntas para serem respondidas do que perguntas que a gente possa responder com segurança e dizer, bom, isso aí é bem estabelecido. Então, esse estudo publicado no American Journal de 2004, dos dados obtidos no Censo de Nutrição dos Americanos, no terceiro, mostrou que existia uma associação positiva entre a 25D e a densitometria óssea do quadril até níveis de 36 a 40 nanogramas. Então, para a técnica que eles utilizaram, esse aqui seria o ponto de corte, para a densitometria óssea. E eles fizeram isso em 13.400 pessoas, com 20 anos ou mais, então tinha jovens e tinha velhos, homens, mulheres, hispânicos e negros. Em todos eles se comportou da mesma maneira. A densitometria óssea aumentava linearmente com a vitamina D até esses níveis. E o dado importante é que eles estudaram o exercício, que poderia ser um confundidor, e não encontraram associado. O que existe de evidência? Tem muito estudo, eu peguei o que eu achava mais fácil, porque eu não posso me deter muito em grande número de estudos de cada pergunta dessa. Mas em relação a 25-hidroxi e ao risco de queda, o que tem? Então tem essa meta-análise, o que eu trouxe, né? Não o que tem, porque tem muito mais coisa. Eu trouxe uma meta-análise de cinco estudos randomizados controlados contra placebo de vitamina D oral, que eles davam 800 unidades em 4 estudos e um metabólito ativo em um dos estudos. E eles observaram as pessoas por um período e viram que existia uma redução do risco de queda em 22%. Então, pessoas que estão mais suficientes de vitamina D caem menos. E a gente sabe que a queda é uma dos pontos fundamentais da fratura. Em geral, a gente não se quebra se a gente não cai.
Em relação às fraturas e a 25-hidroxi-D, eu trouxe essa compilação do Osteoporose Internacional do ano passado e tem as referências, se vocês eventualmente quiserem eu posso passar. Eles estavam querendo saber quais eram as situações que faziam com que o indivíduo diminuísse fratura, que dose de vitamina D que eu tinha que dar. E eles viram o seguinte, que quem usou 20 microgramas por dia, ou perto disto, e 20 microgramas corresponde a 800 unidades de vitamina D, tiveram um risco significativo diminuído de fratura de quadril e outras não vertebrais. Então, eles notam diminuição importante do número de fraturas. O estudo feito nos Estados Unidos, que eles usaram só 10 microunidades, que são 400 unidades, não preveniu fratura. E parece existir uma linearidade, assim, quanto mais baixo é o PTH, percentualmente, maior o efeito nas fraturas. Parece uma relação inversa. Então, esse estudo aqui também foi feito com uma dose baixa, também não mostrou efeito, esse não mostrou efeito. E os 4 que usaram dose mais alta mostraram. Então, se acredita que a gente tenha que utilizar a dose que a gente deve utilizar para prevenir fratura, deva ser pelo menos 800 unidades por dia. Esses dados aqui, o que eles publicavam do valor obtido da vitamina D na média nos pacientes, então também o que usou menos, o nível sérico subiu menos, e isso aqui é uma estandardização, porque todos os laboratórios que fizeram esses estudos, eles participavam do DECAS, então eles estandardizaram, consideraram o valor médio, o do laboratório de referência, que é um laboratório na Inglaterra, que faz a técnica por HPLC, e fizeram um fator de correção para o standard do DECAS. E a gente vê, então, estudos que diminuem o risco de fratura têm níveis mais altos de 25-hidroxi-D, que nesse caso aqui é 99 para nanograma, divide por 2,5. Então, varia de 30 a 40 nanogramas por ml. O nível sérico. Para chegar no nível considerado ótimo, então, da vitamina D, que seria 70 a 80, que é o consenso, nós temos que usar essas doses. Então, de 800 a 1.600 unidades por dia. Nós não podemos esquecer que a vitamina D é tóxica. Se a gente utilizar em doses muito altas, nós vamos desencadear hipercalcemia. Então, é uma vitamina que não pode ser utilizada sem controle médico. E se acredita que a dose máxima diária vai ocorrer quando a gente utilizar 2.400 unidades por dia. Então, isso é uma coisa importante, porque nós estamos chegando à conclusão que os níveis benéficos da vitamina D, eles ficam próximos do nível tóxico. Isso aí faz com que a gente fique atento para o desenvolvimento de hipercalcemia nos pacientes que estão utilizando vitamina D. Eu só tenho toxicidade por suplementação, pegando sol eu não faço, provavelmente porque existe uma limitação de substrato. E a gente bronzeia na maioria das vezes, então a gente faz mecanismo de proteção para a luz. E ela se caracteriza, a vitamina D, por uma 1,25-hidroxi-D livre aumentado. E essa parte da conferência é a minha homenagem ao Serviço de Medicina Interna, porque nós temos uma prevalência tão alta de pacientes usando glicocorticoides que eu resolvi dar uma lida nisso e ver assim, quais são os mecanismos, por que corticoide dá tanta osteoporose, como é que eu vou fazer para prevenir, o que eu tenho que dar de vitamina D. Então, assim, fratura e dose de glicocorticoide. Esse estudo aqui foi um estudo publicado em 2000 na Inglaterra. Foi um estudo de caso-controle feito retrospectivamente. Eles tinham 150 mil pessoas usando corticoides, 150 mil pessoas que não utilizavam.
e eles consideraram usuários de corticoide o indivíduo que tivesse pelo menos uma prescrição, que seria o uso de 30 dias, porque é a quantidade que eles recebem em cada receita. E fizeram esse caso controle e viram o seguinte, que uma dose média menor do que 2,5 miligramas de prednisona por dia aumentava o risco de fratura de vértebra e não aumentava o risco de fratura de quadril. A dose de 2,5 a 7,5 já aumentava o risco de fratura de quadril de maneira significativa, o intervalo de confiança é 1,16 aqui, me perdoem. E aumentava mais o risco de fratura de vértebra. Quando as pessoas usavam 7,5 miligramas ou mais, o risco de fratura de vértebra subia 5 vezes. Então, esse é considerado um dos grandes para efeitos a médio prazo do corticoide, mas a gente acredita que isso aí não seja tão a médio prazo, que a gente tenha um curto prazo. A gente sabe que se a gente usa corticoide por um período determinado, digamos 1 mês, e para o corticoide, o osso volta a se remineralizar, ele se recompõe. Mas se a gente utilizar por muito tempo o glicocorticoide, essa perda da massa óssea é irreversível. Quais seriam os mecanismos? Então, o que eu achei de mecanismo? Redução acentuada da formação do osso, então diminui a atividade dos osteoblastos, os osteoblastos desaparecem, e um aumento muito pequeno da reabsorção. Reduz a absorção do cálcio no intestino, que a gente não sabe ao certo qual é o mecanismo. Pode ser um mecanismo antagônico à vitamina D. Aumento da excreção urinária de cálcio, que pode desencadear a nefrolitíase. E a outra coisa é a redução dos esteroides sexuais. Então, corticoide em dose alta diminui a produção de hormônios hipofisários responsáveis pelo testículo e pelo ovário. Diminui também aqueles esteroides sexuais que são sintetizados junto com o cortisol na suprarrenal. Se vocês se lembrarem da rota de síntese do cortisol, vocês vão ver que por um lado é cortisol, por outro lado é esteroide sexual. Esses esteroides vão ser convertidos na periferia a hormônios ativos. Se eu uso corticoide exógeno e suprimo o ACTH, essa alça de produção endógena de hormônios esteroides nos pacientes com insuficiência gonadal, especialmente, não vai acontecer. Então, eu tenho essa redução. E é isso.